Oi, gente, tudo bem? Então, tô passando aqui pra gente conversar mais um pouco agora sobre o que é consciência leve e consciência pesada. Você já ouviu falar sobre isso? Segundo Bert Hellinger, segundo constelação familiar. E você entende o que sobre isso? Eu sou Raquel Verlang, sou terapeuta familiar sistêmica, segundo Bert Hellinger, e trabalho com várias outras terapias que vêm ajudar você e o seu sistema familiar. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é consciência leve, consciência pesada e como isso interfere diretamente no seu dia a dia e em toda a sua vida. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, consciência leve e consciência pesada está diretamente ligada às memórias do seu sistema familiar. Para algumas pessoas, consciência leve, vamos dizer assim, está relacionado, nem sempre consciência leve está relacionado a alguma coisa positiva. Ela pode estar relacionada também a uma questão negativa. Simples assim. Isso vai depender do seu sistema familiar e das memórias que existem no seu sistema familiar. Como assim? Vamos imaginar. Por que de repente, numa família, todo mundo tem uma tendência a uma determinada profissão? Por quê? Você sabe? Então, e quando você se pega fazendo na sua família, assim, você se pega tendo um comportamento diferente do que a maioria das pessoas do seu sistema familiar tem, você observa que te dá aquele peso na consciência? Isso é consciência leve e consciência pesada. Então, muitas vezes tem, pessoas que nascem numa família onde todos são trabalhadores rurais. Então, eles aprendem diariamente a lidar com a terra, é a vida deles, tem toda uma estrutura familiar, tem toda uma memória familiar atrás disso tudo. Tá, ok. Aí o que vai acontecer? De repente um deles resolve sair e estudar, fazer faculdade, começar uma vida nova com uma profissão totalmente diferente da maioria do grupo a qual ele pertence. O que vai acontecer aqui? Primeiro que vai ter uma resistência das pessoas da família. As pessoas da família vão estar assim, procurando segurar ele, segurar essa pessoa, colocando dificuldades. Porque você, tá fugindo do que é comum do nosso sistema familiar. Pra que isso? Deixa de bobagem, várias questões. Isso é natural. E muitas vezes, para ele ficar com a consciência leve, a pessoa muitas vezes se auto-sabota e desiste de ir para um trabalho, uma profissão diferente daquela que existia no seu sistema familiar. Então, muitas vezes, isso acontece relacionado a isso. E, na verdade, quando uma pessoa ela está com consciência leve, é quando ela está fazendo aquilo que são memórias do seu próprio clã, do seu próprio sistema familiar. E a consciência pesada está relacionada a tudo aquilo que é diferente ou muito diferente do seu sistema familiar. Podemos criar e contar vários exemplos. Por exemplo, uma pessoa Vamos imaginar uma mulher que nasceu numa família onde todas as mulheres da sua família não são vaidosas. Elas vêm de famílias
onde as mulheres estão ali na lida com o marido lá na roça, na fazenda, ou desprovidas financeiramente, né, e culturalmente de cuidados consigo mesma. Onde essas mulheres, elas são simples assim, muito simples, e por necessidade e pela circunstância que elas viviam, as antepassadas também, de uma famílias menos favorecidas financeiramente, que não tinham condições de estar se cuidando, se vestindo muito mais adequadamente, fazendo certos autocuidados, que hoje em dia é muito comum nas mulheres em geral. E antigamente ficava bastante restrito a algum grupo menor de mulheres. Então, essas memórias, quando elas são muito significativas, muito intensas no sistema familiar, elas se repetem e fica a nível inconsciente, fica no DNA dessas pessoas, e as descendentes, elas têm uma tendência, a maioria delas, a grande maioria, tem dificuldade de olhar para si mesma e de repente fazer uma cirurgia plástica ou algum outro autocuidado que hoje está muito acessível para todas as mulheres ou quase todas. Então, agora já existem outras mulheres. Um dia, eu conversando com uma amiga, ela disse assim que no sistema familiar dela, todas as mulheres fazem plásticas, ou abdominal, ou de qualquer outra parte do corpo. E que essa amiga não tem medo nenhum de fazer isso. E eu já conheço uma outra pessoa que tem pavor, tem condições financeiras para poder fazer uma abdominoplastia, qualquer outra coisa, ou qualquer outro autocuidado, até mesmo colocar um botox, e ela não consegue. Ela não consegue por quê? Porque existem para ela, no sistema familiar dela, como que ela vai colocar isso? É uma percepção de terapeuta com a amiga, tá? Mas assim, sem comentários com relação diretamente a ela. Mas assim, veja bem, como que ela vai se permitir tamanhos altos cuidados, enquanto que as mulheres que são da família dela, elas eram mulheres que trabalhavam na roça, que passavam dificuldade financeira, que muitas vezes não tinham nem o que comer direito. E ela, que tem, graças a Deus, condições, não consegue ter esses cuidados que está bastante acessível para ela, por memória às mulheres do seu sistema familiar. Então ela fica com consciência leve quando ela não está se cuidando, quando ela está assim natural, bem simples. Gente, aqui eu não estou falando que todas as mulheres devem fazer isso, que esse seja o certo ou que isso seja errado. Eu estou dando exemplo de o que é uma consciência leve e o que é uma consciência pesada. Então aqui eu tenho dois exemplos. O sistema familiar de uma amiga, onde todas as mulheres têm a consciência leve de investir em todos os autocuidados possíveis para que elas possam melhorar a aparência, enquanto que a outra, ela tendo condições financeiras, ela tem muita dificuldade em fazer esse autoinvestimento, porque para ela é pesado. É pesado por quê? Porque leve para ela é ficar com as mulheres da família que passaram dificuldade. Então, consciência leve e consciência pesada está diretamente ligado à memória do seu sistema familiar e não ao que está certo e ao que está errado. Existem pessoas que vêm de um histórico familiar onde os representantes dessa família, eles fazem coisas que são danosas, que causam muito mal para a sociedade. E o que vai acontecer? Quando uma dessas pessoas, um desses descendentes, quer de repente ser bonzinho ou não fazer aquelas coisas que os antepassados e os outros representantes, na grande maioria, fazem, ele vai ter muita dificuldade. Por que ele vai ter dificuldade? Porque existe essa memória inconsciente. Todos queremos pertencer, todos nós queremos pertencer. E quando a gente está dentro de um sistema familiar,
e a gente tem atitudes muito, muito diferentes, isso traz uma sensação de não pertencimento, de que eu sou diferente, e mesmo que esteja fazendo algo muito bom. Então, por exemplo, é muito natural, não estou dizendo que todas as pessoas vão sempre seguir dessa maneira. Quando o sistema familiar ele tem memória, são pessoas que têm memória de fazer coisas ruins para as outras pessoas. Não é sempre, mas essas pessoas elas têm uma memória no seu inconsciente e para elas é mais difícil, porque tem a necessidade de pertencimento. Então existe a necessidade de pertencer. Então essa pessoa ela para ela conseguir mudar o padrão do seu sistema familiar é mais difícil. Para que ela consiga fazer isso, ela fica com uma consciência pesada por estar agindo diferente do seu sistema familiar. Um outro exemplo é numa família onde todos são bastante pobres, bastante dificuldade financeira e de repente um dos descendentes ganha muito dinheiro. Então é muito comum essas pessoas se auto-sabotarem. Por que se auto-sabotar, Raquel? Porque a lei do pertencimento, as pessoas querem pertencer. Então como que ela vai pertencer se ela faz diferente do grupo? Então, para ter consciência leve, muitas vezes ela deixa de ganhar dinheiro, deixa de crescer profissionalmente para que possa ser parecido com os representantes a maioria dos representantes do seu sistema familiar. Eu gostaria de trazer uma reflexão para você. Observa sem julgamento. Nós não estamos aqui para julgar nada e nem ninguém, nunca. Tá? Nunca. Eu jamais tenho a pretensão de querer dizer que isso está certo ou alguém está errado e que você não pode mudar. Eu acredito nas mudanças, por isso que eu estou aqui. Se você quiser, é claro, naquilo que você quiser. Então, na nossa vida, no dia a dia, tem muitas questões que nos trazem uma consciência leve e outras que nos trazem consciência pesada. Eu gostaria de te convidar para refletir sobre o que te traz consciência leve e o que te traz uma consciência pesada. Exatamente. O que é que para você, que você gostaria muito de mudar, de fazer diferente, mas que para você é pesado, é difícil. Porque a maioria, se você for observar, a maioria do seu sistema familiar faz diferente do que você gostaria de fazer. E muitas vezes você não consegue, porque existe esse movimento inconsciente que quer que você, para você pertencer, você precisa agir da maneira que eles agem. Então eu gostaria de chamar aqui nessa conversa uma autorreflexão. Será que vale a pena nós julgarmos aqueles que fazem parte do nosso sistema familiar? Porque olha, gente, sinceramente, assim como você também quer mudar em algumas áreas da sua vida e você volta lá e faz a mesma coisa, muitos dos que vieram antes também não estão conseguindo. Por quê? Porque existe essa memória que é passada de geração em geração. E nós não conseguimos pela nossa própria força. Eu fiz um atendimento para um senhor alguns anos atrás. Esse senhor, ele teve uma proposta de trabalho e ele iria ganhar mais e ser mais rico do que ele já é. E estar diretamente ligado a pessoas muito importantes do Brasil e fora do Brasil. E ele vem de uma família muito humilde, uma família muito simples. E ele não tem vergonha nenhuma dessa origem. E ele ama muito os pais, a origem, tem muito orgulho, na verdade. E a dúvida dele era se seria melhor ele aceitar a proposta ou não.
Então nós fizemos os movimentos de constelação e o coração dele estava aberto, muito aberto para essa nova proposta, porque era algo que ele gostaria muito de realizar. Mas apareceu um impedimento. Esse impedimento foi essa consciência pesada, por ser muito diferente do seu sistema familiar. E aí, então, fazendo a técnica, terapia com o cliente, ele mesmo chegou à conclusão que ele estava disposto a ficar com a consciência pesada, mas realizar um sonho dele, e ele entendeu que, através dessa realização desse sonho, os pais seriam abençoados e todas as pessoas mais próximas a ele, porque muitos que já eram um pouco mais distantes tinham se afastado completamente pela condição social que ele possui hoje. Sim, e você? Qualquer coisa diferente que você fizer, você está sujeito, sim, a ter essa sensação de que você está fazendo algo de errado, aquela sensação de ter sido excluído por ficar com a consciência pesada, diferente do grande grupo do seu sistema familiar. Isso é perfeitamente normal. É normal. É comum. Por isso que muitas pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Que preço você está disposto ou disposta a pagar para realizar o seu sonho? A missão pela qual você veio a este mundo. Ou você não acredita nisso, está tudo bem. Você quer ganhar mais dinheiro? O que você quer conquistar? Como que você quer ser? Se imagine daqui a 5 anos. O que você quer estar fazendo daqui a 5 anos? Que roupas você vai estar vestindo daqui a 5 anos? Que estilo de roupas? Você vai estar morando em que cidade? Como que vai ser a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? O que você vai fazer? Te custa muito? É muito pesado para você ficar com consciência pesada para fazer um pouco diferente do seu sistema familiar? Fazer diferente do que as pessoas esperam que você faça? Eu conheço pessoas que abriram mão da sua própria felicidade para ficar com a consciência leve e continuar sofrendo como todos, ou quase todos, do seu sistema familiar. Conheço mulheres que têm dificuldade com seus relacionamentos e saíram de um relacionamento onde elas eram muito bem tratadas, somente para ficar com a consciência leve e ficar sofrendo como as mulheres do seu sistema familiar. Raquel, essas pessoas têm consciência disso? Não, não tem. E você falou para elas? Também não. Estou falando aqui. E por que você não fala para elas? Porque eu não tenho nada com isso, elas não me pediram opinião. Mas eu estou falando aqui no vídeo, por quê? Para quem quiser ouvir. Você está disposto? Qual preço você está disposto a pagar para ser feliz de verdade? Sabe? Para ser feliz. Para ter aquilo que você gostaria de ter. É estudar mais? O que você tem que pagar? Estudar mais para você passar no vestibular de medicina? Fazer mais economias para você conseguir montar a sua loja? Hein? Coragem. Fazer um curso para aprender a se expressar um pouco melhor. E aí então você se tornar, de repente, ser candidato a algum cargo público, político.
O que você quer? Ai, mas assim, nunca ninguém... Ai, Raquel, mas assim, nunca ninguém da minha família fez isso, fez aquilo. O que eles vão pensar de mim? Quando alguém fala essa frase, quem está falando, na verdade, é a criança dessa pessoa. Porque o adulto, ele tem coragem para seguir e realizar os seus próprios sonhos. O adulto tem. A criança não. A criança ela vai ficar presa no que o outro vai pensar. E ela vai ficar na consciência leve. Então, todo mundo que fica na consciência leve age como uma criança? Não necessariamente. Só que você e eu sabemos disso. Quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas aprenderam a importância de pagar um preço, entre aspas, um preço de ir atrás dos seus sonhos e estar disposto a ficar com a consciência pesada para ser feliz de verdade, para conseguir um pouco mais de dinheiro através de um trabalho e se expor ao público? Você pode. Você é capaz. Você consegue. Quantas horas você está disposto ou disposta a estudar para passar naquele concurso que você quer? Ou para ser o melhor na sua área? Quantas horas você está disposto a malhar para você conseguir aquele corpo que você gostaria há muito tempo? Tem uma pessoa, inclusive ela é bastante famosa, segundo ela, todas as mulheres da família são acima do peso. E ela tem que fazer tudo duplicado em força para ter aquele corpo perfeito. E ela tem. Mas ela paga um preço. O preço dela, ela é diferente das mulheres. Ela é linda, mas ela se dedica. E a nível inconsciente, dentro de um sistema familiar, sim, gera algo que nós chamamos de consciência pesada. Entenderam o que é consciência leve e consciência pesada? Vamos fazer uma lista de atitudes que você tem na sua vida, que você fica com a consciência leve. Outras atitudes que você fica com a consciência pesada. E outras coisas, na terceira lista, aquilo que você quer alcançar. E que para isso, você vai precisar de ter atitudes diferentes para que você inconscientemente fique com a consciência pesada. Diferente do seu sistema familiar. Você consegue? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você consegue, que você é capaz. Você aguenta ser feliz? Você aguenta? Aguenta um pouco mais? Um pouquinho mais de felicidade? Nunca pense que você não é capaz. Quando vem aquela sensação de que eu não consigo, eu não posso, bate no peito e fala: eu posso, eu consigo, eu vou para a vida. Eu vou honrar os meus antepassados e vou fazer algo bom com tudo isso. Eu vou viver e vou ser feliz. Se todos estão indo pelo um caminho que não dá certo, eu escolho fazer algo bom com isso. Em homenagem a eles, eu vou fazer diferente. Aquilo que eu não conseguia fazer antes. E que eles também não conseguiam. Mas agora que eu sei, eu vou conseguir. Vou te convidar para imaginar atrás do seu ombro direito o teu pai. Atrás do seu ombro esquerdo a tua mãe. Exatamente. Busca a força dos seus antepassados.
Imagine atrás de você todos os seus antepassados, todos que vieram antes de você. E diz para eles, em homenagem a vocês, eu vou para a vida, eu vou viver, eu vou realizar os meus sonhos, porque os meus sonhos foram Deus que me deu. E os meus sonhos, quando eu realizo os meus sonhos, eu realizo sonhos de outras pessoas que vieram antes de mim e que não tiveram forças para conseguir. Você pode, você consegue, você é capaz, você merece ser feliz, você consegue. Eu tenho certeza disso. Você está disposto a ficar com a consciência pesada? Mas, gente, isso não significa fazer coisas ruins, não. Isso significa fazer coisas diferentes do que o seu sistema familiar faz. Quem sabe você pode ser o primeiro milionário do seu sistema familiar? O que você precisa fazer para isso? Lembrando que todas as nossas atitudes têm consequências. E fazendo bem, não importando a quem, nós podemos estar buscando a realização de todos os nossos sonhos. Fica uma dica. Vale a pena sim. Vale a pena você lutar pelos seus sonhos. Vale a pena você ser feliz. Vale a pena você olhar para você. Faz uma lista aí, o que você quer para sua vida. O que você quer realizar. Onde você quer chegar. Que objetos você quer comprar. Que lugares que você quer visitar. Onde você quer ir. Como você quer estar daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos. Quantos quilos mais gordo, mais magro? Como que vai estar seu cabelo, sua vida financeira? Você pode. Você é capaz de ser feliz. Basta você escrever o seu sonho, desenhar o seu sonho, visualizar ele todos os dias e sentir você lá dentro daquele sonho, fazendo bem para todas as pessoas, o maior número possível. E ainda continuar pertencendo, porque você vai estar honrando todos os seus antepassados, com as suas atitudes de vencedor, onde eles vão te aplaudir, simbolicamente falando, dando graças, porque você teve forças. E com a força dos seus antepassados, vá, vá, você consegue, você é capaz, siga em frente, vá.